Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da seguinte questão: será que vale afinal a pena investir em ações pensando em dividendos, a estratégia dos dividendos, quando você tem pouco dinheiro para investir? E essa aqui é uma dúvida muito comum entre investidores iniciantes e aqueles que têm pouco capital disponível para investir. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como eu já antecipei para vocês, uma dúvida muito comum entre investidores é a seguinte: se eu tenho pouco dinheiro para investir, por exemplo, só tenho R$1.000 e por mês eu só posso aportar R$100, porque é o que eu consigo separar ali para investir após pagar as minhas contas. Será que vale a pena investir pensando em dividendos? Afinal, com esse valor eu vou receber o quê? R$1? R$10 de dividendos? Será que não valeria a pena usar esse dinheiro primeiro para montar uma carteira focada em crescimento, para quando então essa carteira tiver obtido uma grande rentabilidade, aí sim eu passar a investir pensando em dividendos? Não faz mais sentido para aquele que tem pouco dinheiro? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Um primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito claro é que sempre, eu digo sempre, vale a pena investir, seja em dividendos, seja em crescimento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está trabalhando, ou que você está poupando, ou se você está empreendendo ou se aperfeiçoando, é sempre importante você destinar uma pequena parte desse dinheiro para os seus investimentos. Porque caso esse seu trabalho, esse seu empreendimento, enfim, essa sua atividade não dê certo, ao menos você investiu parte dos seus ganhos, uma pequena parte, no mínimo aí 10%. E aí, caso você tenha que recomeçar, você tem um capital investido. Além de você ter adquirido experiência no meio do caminho, investindo que seja R$50, R$100 por mês. Sendo que hoje, desde que você não fique comprando e vendendo ações, os custos de transação ficaram bem baixos. E com volume baixo de capital, você não vai pagar imposto de renda, desde que você não fique fazendo day trade. A maioria das corretoras já não cobra mais corretagem, você só vai pagar os emolumentos da bolsa, que são bem baixos, porque o volume que você vai negociar também é baixo. Então sim, sempre vale a pena investir. É claro que você não ficará rico investindo pouco. Você precisa investir muito para enriquecer. Porque investindo pouco, você só vai enriquecer depois de 40 anos. E aí, simplesmente você já alcançou sua velhice, ou dependendo da sua idade, você nem vai conseguir usufruir desse patrimônio acumulado. É por isso que nada substitui o seu trabalho, nada substitui a multiplicação que advém do trabalho e do conhecimento. Eu já falei para vocês em diversas oportunidades no canal, já fiz um vídeo dedicado a isso, mostrando que a minha tranquilidade financeira não veio com os investimentos, veio sim com o meu trabalho, só demonstrando que o capital nunca vai remunerar mais do que o trabalho. Não caia nessa falácia. Somente o trabalho me trouxe ganhos de 10.000%. Eu nunca conseguiria isso através dos investimentos, exceto ao longo de 20, 30 anos. Muito bem, vamos responder então a nossa questão central desse vídeo. Para isso, eu vou pegar aqui com vocês um ETF que se chama DIVO11. Esse ETF ele replica a performance do IDIV, que é o índice de dividendos da B3. É um índice criado pela B3 para pegar as principais pagadoras de dividendos da nossa bolsa e verificar ali qual a performance vai ser desse índice. E como que você pode investir nesse índice? Através desse ETF DIVO11. Lembrando que ETF nada mais é que um fundo passivo, ou seja, que não fica tentando superar nenhum tipo de índice, ou seja, só replica esse índice, que é negociado na bolsa de valores, Exchange Trade Funds. Isso é ETF. Então você pode utilizar aqui o DIVO11 para efeito de comparação. E o que nós temos em relação ao DIVO11 nos últimos 5 anos? Aqui dentro do Investidor 10, você consegue ver a performance do DIVO11. Nós temos o seguinte, que R$1.000 em 5 anos teriam se transformado em R$ 1.749,57. Isso significaria uma rentabilidade de 74,96%, em 5 anos, uma excelente rentabilidade, vale ressaltar. O seu ganho real seria de 33,65%. O que é ganho real, Luan? Aqui, ó, descontando a inflação. Existe um cálculo que eu já trouxe num outro vídeo, mas eu não vou ficar aqui replicando, mas que você desconta a inflação, você chega no ganho real. Porque a rentabilidade nominal de nada vale se ela não conseguir superar a inflação
do país. E em 10 anos, você teria acumulado uma rentabilidade aqui de 121%, um ganho real de 23,56%. Você teria transformado, então, R$1.000 em R$ 2.228,26, só investindo no Divo 11, replicando o IDIV. Dessa forma, essa seria a rentabilidade que você conseguiria investindo apenas em dividendos. Você teria mais do que dobrado seu capital em 10 anos. Claro que com apenas R$1.000, você teria R$ 2.200 e teria um dividendo bem minúsculo, da ordem de no máximo R$200 por ano. Mas vamos ver o que você teria só investindo em small caps, porque muita gente se questiona, bom, vou investir então em small caps, porque elas são empresas ainda pequenas e possuem um potencial de valorização muito superior do que empresas mais sólidas e que principalmente atuam no setor bancário e no setor de utilidade pública, como as elétricas. E aí nós temos aqui um ETF chamado Small 11, que replica o nosso índice de Small Caps da B3. E veja só a performance desse fundo. Nos últimos 10 anos, R$1.000 se tornou R$1.397. Você teria um ganho nominal em 10 anos de 39,6% e um ganho real negativo você teria perdido para a inflação. Ou seja, o que isso significa? Que é muito difícil acertar small caps, mas muito difícil, mesmo quando você investe através de um índice. Ou seja, você pega uma média de mercado e mesmo assim você perde, porque é muito difícil, é algo muito profissional. E será que você com pouco dinheiro vai ser um exímio profissional para acertar as grandes tacadas entre as small caps? Não é provável. Por isso, eu descartaria de plano você, mesmo com pouco dinheiro, focar apenas em small caps. Investir pensando em dividendos, você está sendo mais conservador. Você está preservando seu dinheiro, seu suado dinheiro. Lembrando que através da estratégia do Dividend Investing, o investidor ele está contente em qualquer cenário, em cenário de alta e em cenário de baixa. Por quê? Em cenário de alta é muito óbvio, as suas ações estão se valorizando e você está obtendo um ganho de capital. Mas em cenário de baixa, você tem a oportunidade de comprar um número maior de ações. E o dividendo é pago por cada ação que você tem. Então é o momento que você acumula mais ações a preços mais baixos. Além disso, você está recebendo dividendo que pode ser reaplicado na ação ou comprar outras ações. E esse dividendo que está entrando na conta enquanto a bolsa está andando de lado ou caindo, está reduzindo a sua perda temporária. Algo que não acontece com empresas que não pagam dividendos. Porque simplesmente você vai depender de um novo ciclo de alta com essas ações que não pagam dividendos para então ver a sua carteira crescendo, algo que não acontece com a carteira de dividendos. E pegando-se aqui uma comparação entre Ibovespa, índice de Small Caps, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e o IDIV, olha a performance de 10 anos. Ibovespa 92%, Small Caps 42%, só reforçando o que a gente trouxe nesse vídeo. IFIX 79%, quase 80%, perdendo o Ibovespa no momento. Já o IDIV 117%, sendo que, mesmo que eu tributasse os dividendos, o IDIV ainda ganharia do Ibovespa nesse período. Claro, longo prazo. A gente aqui traz uma filosofia de investimento para o longo prazo. Nada de curto prazo, porque aí não tem como fazer uma comparação justa. Agora, eu preciso concordar com você que investir em small caps não é o único caminho para você obter grande valorização da sua carteira. Você pode seguir a estratégia de crescimento, o Growth Investing, que é a estratégia capitaneada pelo Philip Fisher, em contraposição à estratégia do Value Investing, ou Deep Value Investing, do Benjamin Graham, em que você investiria não em small caps, mas em empresas excelentes e de alto crescimento ou no mínimo médio crescimento. Empresas boas em que o preço atual certamente será muito maior no futuro, mesmo que essa empresa não seja, entre aspas, barata, mesmo que ela seja considerada cara. Ou você ainda poderia também investir em empresas de turnaround, ou seja, aquelas empresas que estão em crise econômica e estão se recuperando, ou ao que se espera, pelo menos é que elas se recuperem. E eu vou aqui então simular com vocês algumas situações históricas em que você investiria em apenas um ativo isoladamente. Por que um ativo? Porque aqui eu estou trazendo índices para vocês. Mas com pouco dinheiro, você não vai comprar ETF, você não vai comprar um número enorme de ações e pulverizar a sua carteira para replicar um índice. Você não vai fazer isso com pouco dinheiro. Você vai comprar apenas uma ação. Se você investe R$100 por mês, você vai acumular apenas uma ação durante um ano todo, depois você vai partir para outra muito provavelmente. Então, vamos simular isoladamente cenários em que você investiria em apenas um ativo. R$1.000 de aporte inicial,
R$ 100 por mês nos últimos 10 anos. Então nós vamos utilizar aqui a plataforma GF+, para fazer isso, pelo seu simulador histórico, que também considera os dividendos. Vamos supor que você começou com uma empresa de dividendo, uma empresa boa. Você começou com Taesa. Aí você colocou seus R$ 1.000, aporte mensal de R$ 100. Pegamos aqui então novembro de 2012 a novembro de 2022. Com a nossa simulação, nós teríamos chegado nesse resultado. Um patrimônio acumulado de R$ 41.993, um custo de aquisição de R$ 28.000. O que é o custo de aquisição? Ele leva em conta os seus aportes, mais os dividendos reaplicados. Já o seu efetivo desembolso considera apenas o aporte, sem considerar os dividendos. E aí então, seu efetivo desembolso foi de 13.000, enquanto isso você acumulou 40.000. Foi um excelente investimento. Você que só tem R$ 100 por mês, ter hoje aí quase R$ 42.000, com aproximadamente 1.000 ações de Taesa, que vão te render aqui de dividendo ao ano mais de R$ 3.600, já é uma bela ajuda. Agora suponhamos que você tenha investido em VEG, uma empresa de crescimento, dentro do Growth Investing. E aí a mesma situação, e aí você teria chegado ao seguinte resultado. Superior, né? Você teria acumulado R$ 78.000 aproximadamente, contra 42. Seu custo de aquisição foi de 16.000, desembolso foi de 13.000. Por que aqui a diferença não é tão grande quanto Taesa? Porque Taesa paga muito dividendo, VEG não. E aí você receberia aqui um dividendo de R$ 1.400, você receberia menos dividendos, tá vendo? Então você tem que colocar isso na conta também. E aí você diria, bom Luan, então essa simulação demonstra que teria sido melhor eu investir primeiro em VEG, acumular aqui quase 100.000 e depois colocar meu dinheiro em Taesa e receber esses dividendos? Sim, isso é verdade, mas estamos falando de VEG. Uma raridade, uma peça rara na Bolsa de Valores. Tanto que o próprio AGF concorda que VEG é uma das únicas empresas de bolsa que é melhor o capital ser reinvestido no próprio negócio do que distribuir dividendos aos acionistas. E aí eu te pergunto, será que você, como pequeno investidor, inexperiente, investiria todo o seu dinheiro em VEG nesse período? Então, um cenário improvável. Mas sim, se você tivesse colocado apenas em VEG e segurado essa posição, você de fato teria ganhado mais do que investindo numa empresa de dividendo. E deixa eu te falar mais uma coisa. Olha a importância de você não ficar girando patrimônio. Você está vendo aqui esses R$ 78.000? Vai de novembro de 2012 a novembro de 2022. Exatamente 10 anos. Agora veja só. Eu vou apenas manter o novembro de 2012 e puxar alguns meses antes de novembro. Vou colocar aqui maio. Poucos meses antes. Vou simular aqui. Veja só, de quase 80.000 caiu para R$ 56.000. Imagina só se você ficou ali girando o patrimônio. Você teria perdido aí simplesmente R$ 20.000. Você que tem pouco dinheiro, isso é um prejuízo muito grande. Então fica outra reflexão. Será que você seguraria uma empresa que paga pouco dividendo e se valoriza muito por todo esse tempo? É preciso trazer aqui uma simulação pé no chão. Não adianta nada ficar naquele cenário meramente hipotético. E agora vamos para um cenário em que você investiu em turnaround, ou você achava que seria, que é Oi, R$ 1.000, R$ 100 por mês. Você teria R$ 1.600, tendo aportado 13.000, um prejuízo enorme. Outra ação, Cielo, você teria acumulado menos de R$ 10.000 e o seu desembolso foi 13.000, outro prejuízo. Cogna, você teria R$ 7.000 e aportado 13, outro prejuízo. Então veja que muitos turnarounds só dão prejuízo, além de várias small caps. Agora, óbvio, existem turnarounds que dão muito sucesso, como por exemplo, Taurus. A ação que o Barsi comprou quando ninguém queria. Taurus, você teria conseguido acumular R$ 53.000. Teria vencido Taesa. Só que veja só, será que valeu a pena investir em Taurus, uma empresa de turnaround, quando você poderia investir numa VEG, uma empresa já considerada segura 10 anos atrás, e você teria uma rentabilidade maior? Claro. Os dividendos de Taurus, nesse ano de 2022, foram bem superiores, mas isso é uma excepcionalidade. Taurus não pagou dividendo por muito tempo por ser uma empresa de turnaround. Outra empresa de turnaround que foi um sucesso, Home, você teria acumulado R$ 78.000 e ela está pagando um dividendo bem interessante, próximo ali do que você recebe com Taesa. Então Home teria sido o maior sucesso de todos. Mas será que você teria investido em Home? Você teria acumulado um valor quase idêntico ao de VEG. Será que valeu o risco, toda a volatilidade de uma small cap, turnaround, como foi a Home? Hoje ela não é mais turnaround, é uma empresa redondinha, mas será que valeu a pena todo o risco que você sofreu? Claro, com pouco dinheiro você até suporta uma grande volatilidade, mas eu não acho provável que você tenha carregado o Home todo esse tempo. Seria até mais provável você ter carregado
a VEG. Então veja só que chegar a uma conclusão definitiva não é nada fácil para uma questão como essa. O fato é, investir em dividendos foi vantajoso em qualquer cenário e sempre será, porque existe um fluxo de caixa amortizando seu prejuízo. E como nós vimos, as empresas pagadoras de dividendos entregam um retorno acima da inflação e acima do Ibovespa no longo prazo. Agora, empresas de turnaround, a maioria delas você vai ter prejuízo. Small caps, a maioria delas você vai ter prejuízo. Empresas de growth investing, como o VEG, você vai ter lucro, mas será que você vai acertar uma empresa como essa, como a VEG, que é um caso raríssimo? E exemplos de turnaround, a maioria você vai ter prejuízo, exceto casos raros como Taurus, que sequer ganhou de VEG, e Home, que ficou pau a pau com VEG. Então compete a você, investidor, decidir no que você quer apostar. Você, pequeno investidor, que tem pouco dinheiro para alocar o seu capital. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse assunto. Faz sentido para você focar em dividendos? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!